Olá! Nesse próximo vídeo nós vamos falar de duas aplicações da derivada, uma delas que nós discutimos na semana anterior, que é sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico da função, e a outra que provavelmente vocês viram em física, que é a velocidade instantânea, quando a função representa um movimento de uma partícula. Então vamos começar. A gente viu que o limite da derivada, ou seja, o valor de f' de a, que é o limite de x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, representa a inclinação da reta tangente, que seria essa reta verde, ao gráfico de y igual a f de x no ponto A, f de a. Essa reta tangente ela é uma reta que intercepta o gráfico no ponto A, f de a. O ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da reta, é tal que a tangente de θ vale f' de a. O ângulo é tal que a tangente dele é a inclinação da reta. Daí, usando propriedades de geometria analítica, a gente pode reescrever a equação da reta tangente, que passa pelo ponto A, f de a, e é tangente ao gráfico de f de x, pela equação, essa daqui é a reta tangente, y menos f de a, f' de x, x menos a. Aqui, f' de a é a inclinação da reta. Por exemplo, calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função seno de x no ponto π sobre 4. A gente viu anteriormente que a derivada da função seno de x é cosseno de x, então a derivada é a função cosseno de x. Por sua vez, no ponto π sobre 4, a gente tem então que y' de π sobre 4 é o cosseno de π sobre 4, que vale então raiz de 2 por 2. Dessa forma, a equação da reta tangente no ponto π sobre 4, seno de π sobre 4, é dado por y menos o seno de π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4, que é a derivada, então raiz de 2 sobre 2, x menos π sobre 4. Não tem muita forma da gente melhorar isso daqui. Essa é a equação da reta tangente. Ao gráfico de y igual a seno de x em π sobre 4 raiz de 2 por 2. Esse é o ponto do gráfico. Aí eu vou deixar como exercício para vocês esboçarem, provavelmente usando alguma ferramenta gráfica, como o GeoGebra, o gráfico dessas duas funções. Só para a gente complementar, então, esse caso, se o limite da derivada, o quociente da derivada f de x menos f de a sobre x menos a, se esse limite for mais ou menos infinito, a gente não vai dizer que a função é derivável, porque a derivada é um número, é um valor numérico. E mais infinito não é um número, é um símbolo. Só que, apesar disso, a gente pode dizer que a f vai ter uma assíntota vertical no ponto x igual a a. Isso significa que quando a função está se aproximando de a, por exemplo, se esse limite for mais infinito, isso significa que a inclinação seria como se a reta tivesse uma inclinação infinita, que seria como se essa reta tivesse a tangente dando infinito, ou seja, que ela tem uma assíntota vertical ou uma tangente vertical, que no caso a gente chama de assíntota vertical no ponto x igual a a. Esses detalhes a gente vai estudar mais para frente, quando a gente estiver melhorando nossas técnicas de esboço de gráfico.
A outra aplicação é a velocidade instantânea, que é muito vista em física, principalmente em física 1, né? Nós vamos supor aqui que uma partícula está se movimentando em uma linha reta e cada instante t demarca a posição dessa partícula. Então a expressão S, poderia ser S de t igual a F de t, marca qual que é a posição na reta que a partícula está no momento t. A gente sabe então que a velocidade média que a partícula teve entre os instantes t0 e t é dado pelo quociente da diferença das posições, o que ela se movimentou, pela diferença dos tempos. É a posição no ponto final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que é essa expressão. Daí a gente observa que se a gente faz o limite de t tendendo a t0 dessa expressão, nós vamos obter matematicamente a derivada da função f, porém fisicamente isso representa a velocidade instantânea, a velocidade da função no instante t0. E é por isso que a gente fala então, né, que esse limite, que seria o limite de t tendendo a t0, das velocidades médias, né? A gente faz a velocidade média aproximada do ponto t0. Esse limite fisicamente é o limite é a velocidade instantânea, a velocidade da função no tempo t, 0. E matematicamente, esse limite é o limite da derivada, f de t menos f de t0 sobre t menos t0 quando t vai para t0. Então, a função velocidade é dada como a primeira derivada da função que descreve o movimento, né? Bom, com isso a gente vai terminar esse vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos falar da regra da cadeia e ainda ver um pouco sobre aceleração. Então vamos ficar por aqui. Espero que estejam todos bem. Até a próxima.